I'm looking at the world through rose-colored glasses, and not just to stand aside and watch. Hoje temos o prazer de conectar vocês com um artista, um designer que viaja o mundo inteiro e traz com ele referências incríveis de arte, cultura e arquitetura. Ele começou a vida dele na publicidade até se tornar o fundador da ARW Design Studio. Alex Ruas, seja bem-vindo ao Ink Connect. Oi, obrigado pela apresentação. É um prazer estar aqui hoje com essas duas maravilhosas que eu adoro e que eu tenho um orgulho gigantesco de ver elas, essa Ink Strategy, tomando forma. E vai ser um prazer bater esse papo com vocês. Obrigada, maravilhoso. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. Alex, você começou a sua história fazendo publicidade e propaganda. E depois o seu dom é algo que é nativo em você. Você tem um olhar para o belo, para a estética incrível. Te levou a mudar o seu caminho aí e fundar o seu estúdio de design. A gente queria muito saber como foi esse processo, em que momento você decidiu olhar para o seu dom e falar, é assim que eu vou ganhar minha vida e criar o meu negócio. Sim. Então, na verdade, eu comecei com 17 anos, eu fiz um pré-vestibular em arquitetura e acabei não levando isso para frente. Eu depois vim a começar a fazer um curso de Relações Internacionais e Economia. Depois de um ano eu já estava quase dando um tiro na cabeça. E aí eu falei, bom, eu vou para alguma outra coisa que seja mais criativa. Eu tenho essa veia criativa. E eu acabei indo para publicidade e propaganda, que foi maravilhoso. Eu acho que me ajudou muito. Eu acho que o curso que eu fiz desconstrói muito uma imagem que a gente tinha de como o mercado funciona. E tem um teor muito psicológico, né? Que foi o curso da FAP que eu fiz. E me formei. Depois disso, cheguei a trabalhar numa empresa de bebidas, de água de coco e tal. Durante uns 3 anos. No final desses 3 anos, eu acabei sendo escolhido dentro da empresa para levar a marca para fora. E a gente usaria, então, o Reino Unido como porta de entrada para os outros mercados europeus. E aí, o que aconteceu foi que eu fui para lá, não deu certo, e eu falei, não, quero voltar para o Brasil. Fui fazer uma pós-graduação em gestão de negócios, me formei. E aí, depois disso, eu fui trabalhar numa empresa de marketing, que é uma empresa de out of home, que é a JCDecaux. Trabalhei lá em Global Partnerships e foi super legal, foi super construtivo. Só que eu pedi as contas e logo depois veio a pandemia. E aí eu até procurei algumas outras coisas, mas eu falei assim, eu não vou conseguir nada agora, porque estava super restrito, eu estava passando a pandemia lá em Londres. E aí eu falei, eu vou começar a fazer cursos de coisas que eu gosto para passar o tempo, né? Para tentar ser produtivo, aprender alguma coisa. E aí eu comecei cursos de arte, cursos de design de interiores, de paisagismo, de iluminação e tal. E foi rolando, e eu nunca tinha considerado isso como profissão. Foi uma coisa que foi fluindo. E aí, no final do curso, ou paralelo ao curso, eu acabei vindo para o Brasil para passar uma temporada aqui, porque as coisas estavam piorando lá com relação à pandemia. Vim para o Brasil, acabei saindo para almoçar com um amigo, e hoje meu grande mestre, que é o Davi Bastos, e pedi para ele se eu podia, eu não tinha experiência nenhuma de mercado, e eu pedi para ele se eu poderia trabalhar lá 6 meses para aprender, e ele aceitou. E foi incrível, assim, foi onde eu aprendi grande parte de como o mercado funciona. Então eu devo grande parte da minha iniciação aí na arquitetura a ele. Eu não sou arquiteto, eu sou designer de interiores. Eu fui, finalizando esses 6 meses de estágio que eu fiz no Davi, eu voltei para Inglaterra, voltei para Londres. Eu fiz um curso de arquitetura de interiores de 1 ano e meio, me formei. E logo em seguida, eu tinha planos de me mudar para Lisboa, porque minha família é portuguesa, eu já tinha um apartamento lá. E logo em seguida eu mudei e já de cara eu já abri meu escritório. E eu tive sorte porque eu tive bons clientes no começo que acreditaram no meu trabalho, já me conheciam na esfera pessoal. E eu acho que me deram essa oportunidade, já conheciam o meu jeito de ver a vida, eu acho que de trabalhar.
E me deram essa oportunidade e foi ali que me deu a segurança de continuar e de acreditar no meu trabalho. Então, foi assim que tudo começou. Hoje já faz 3 anos isso aconteceu. Eu tô com um escritório lá em Portugal, o escritório físico está em Portugal. Eu tenho um escritório no Brasil, mas a gente tem uma equipe de 6 ou 7 pessoas e a gente está com... Cada um trabalha remoto, mas a gente se encontra bastante aí em fornecedor, em obra, em reunião com cliente. Então tá super gostoso a gente tá no momento de estruturação do escritório. Então acho que no começo eu trabalhei muito eu e mais um, ou eu e mais 2, e foi maravilhoso, mas eu acho que agora chegou o momento de estruturar melhor, porque graças a Deus a gente está crescendo, os projetos estão ganhando volume, e então tá um momento bem gostoso para a empresa. E acho que é mais ou menos isso a trajetória. Maravilhoso. Alex, obrigada por compartilhar um pouco da sua trajetória com a gente. Vamos destrinchar ela um pouquinho mais durante esse episódio. Mas o que eu acho muito interessante é que, assim, a sua bagagem inicial veio de negócios e marketing. Como você acha que o marketing te ajudou a construir o seu estúdio hoje? Então, eu acho que o que eu agradeço muito ao ter tido um background de publicidade, de marketing, é entender um pouco mais como vender o meu trabalho e entender também um teor psicológico aí de entendimento do cliente. Eu não sei se são todos os cursos de publicidade que são muito focados em psicologia, mas o da FAP era. E eu senti que eu aprendi a ouvir, eu aprendi a ter uma sensibilidade aí de perceber, de fazer uma leitura do cliente e tal. E isso ajuda também, tanto na estratégia de venda, e eu acho que também me deu uma visão, o próprio curso me deu uma visão de venda, de comercialização do meu trabalho. Eu acho que, pelo que eu vejo no mercado, óbvio que não dá para generalizar tudo, mas muitos arquitetos e muitos designers, eles têm muita dificuldade, são artistas que não têm, às vezes, essa veia comercial ou que têm dificuldade de vender o trabalho deles ou de precificar o trabalho deles. E eu acho que a questão do marketing aí, ela me trouxe essa bagagem. E mesmo de ouvir, né? Porque essa questão da empatia também é muito importante. E às vezes para o artista é difícil, né? Porque ele fica muito centrado nele, na criação. E aí você não escuta necessariamente o seu cliente, né? Sim. E eu acho que você tem um diferencial aí, quando você tem essa sensibilidade já e esse background de marketing nos seus projetos. E você enxerga algum outro grande diferencial da RW, assim, quando você vai oferecer o seu serviço? Eu acho que assim, e é muito engraçado porque é difícil você aprender a falar de você, né? Mas eu tenho, de fato, um repertório muito grande, porque são 35 anos aí de viagens, de curiosidade, de exploração. Eu acho que viajar é a minha vida. Então eu tenho essa coisa de querer fazer uma imersão na cultura que eu tô viajando, que eu tô visitando. Então eu consigo absorver bastante coisa dos lugares que eu vou. Eu acho que a segunda coisa é o background da publicidade. E a terceira é a minha entrada nesse mercado, e eu acho que uma das coisas que me motivou foi a questão de eu ter uma percepção do mercado de ser uma coisa mais generalizada. Eu acho que, obviamente, todo mundo quer ganhar dinheiro no final do dia, mas eu acho que tem muitos profissionais que estão muito preocupados em massificar, em volumizar a quantidade de projetos e fazer uma coisa mais em série, uma produção em série. E aí cria-se uma identidade do arquiteto ou do profissional. Eu não acho que tem um problema com isso, mas eu acho que, às vezes... Eu acho que hoje a gente está passando por um movimento de uma casa menos minimalista, uma casa com mais identidade do morador. Então eu acho que tem mais uma história. E eu falo isso na maioria das entrevistas e tal. E eu acho que a minha prioridade hoje é ouvir o meu cliente, entender quem vai morar lá e ver como que a casa pode se adaptar a ele, não ele à casa. Eu acho que tem pontos principais aí no começo de um projeto, que é você entender a funcionalidade da casa, porque, querendo ou não, a pessoa precisa ter a facilidade de transitar, de gravitar nesse ambiente e aquilo ser funcional para ele ou para eles, a família. E eu acho que, além disso, tem que trazer um pouco da história das pessoas, sabe? Eu acho que a casa, o projeto, seja casa, seja apartamento, restaurante, hotel, tal, eu acho que tem que ser uma reflexão
da pessoa, tem que ser uma extensão da pessoa, da história da pessoa. Então eu sou muito a favor de coleções, de coisas que as pessoas vão colecionando a vida inteira, seja coisas que trouxeram de viagem, seja obra de arte. Eu sou colecionador, eu tenho muito apreço pela arte, eu estou muito inserido nesse universo, então eu também tento trazer bastante da arte para os meus projetos. Até faço, óbvio que eu não faço curadoria de arte, não é meu trabalho. Tenho parceiros maravilhosos que me ajudam bastante nisso e me ensinam muito, mas eu sempre faço uma sugestão aqui e ali, apresento um artista ou outro que eu acho que vai combinar ali com a casa. Então eu acho que E nisso a gente pode fazer uma relação com a publicidade. Para mim, eu vejo um projeto como storytelling. Eu acho que ele tem que ter uma história para contar da pessoa, do morador, do proprietário. E aí a gente conta essa história através de obras de arte, coleção de artefatos e objetos, através de cores, texturas, enfim, eu acho que isso é o mais interessante e é o maior desafio, é você ouvir e conseguir traduzir tudo isso que você ouve num projeto tangível, né? É maravilhoso escutar isso, porque, bom, a gente é apaixonado por estratégia de marketing e você também tem isso na veia muito forte, além do seu dom, e funciona, né? Eu acho que quando você aplica todo esse conhecimento e essa estratégia, ela super dá certo. E a gente estava conversando em algum momento, antes aqui do podcast, você me falou uma coisa que me marcou muito, que é quando você entra no ambiente, logo depois de conversar com o cliente, você chega no ambiente onde vai ser realizado o projeto, você já entra ali e visualiza de cara como vai ser a entrega final. E aí eu fiquei pensando, como é isso, assim? Como você consegue transformar isso tão rápido dentro da sua mente e depois executar isso, tudo alinhado com o que o cliente espera e o que você entende que vai ficar bom? Sim. Então, gente, também isso não acontece toda vez. Eu acho que isso é uma coisa que já aconteceu com alguns projetos e geralmente são projetos de clientes que eu conheço há muito tempo, que são meus amigos pessoais. Então, eu já conheço as pessoas, então para mim é mais fácil. Às vezes eu entro num espaço e eu acabo... Não sei, eu não sei explicar. Eu acho que eu entro e eu acabo visualizando uma coisa, vislumbrando alguma coisa ali de como poderia virar. E são nesses momentos aí que eu tenho umas ideias mais diferentes ou mais malucas. E se o cliente topar, vambora. Mas eu acho que, caso contrário, eu acho que eu tento ter sempre muita troca e muita conversa com o cliente para entender exatamente o que ele quer. Eu acho que é importantíssimo, no começo, você fazer todo tipo de perguntas, tanto de referências, quanto de cores que a pessoa gosta ou não gosta. Entender, e aliás, até quando você pergunta sobre cores, sobre texturas e tal... É bom você pedir referência, porque às vezes o cliente, e é muito comum isso, eles associarem a moda, associarem essas coisas. E às vezes ele fala assim, eu não gosto de marrom. E daí você mostra um projeto com muita madeira, ou com tudo, não sei o que, e ele fala, nossa, que lindo, amei. Então acho que às vezes a gente precisa desconstruir um pouco dessa visão de cores, né, nas referências, o que aquilo representa para o cliente, e tentar trazer isso para uma coisa tipo, olha, vamos mostrar isso no aconchego da sua casa e tal. Então, eu acho que é muito interessante você conversar, fazer todo tipo de perguntas para o cliente no começo, conhecer a família, conhecer todo mundo que vai morar lá dentro, entender muito como que aquilo vai servir para a família. E eu acho que daí vai surtindo, vai sendo criado uma linha criativa. E eu acho que é super natural e é super normal durante o projeto isso mudar várias vezes, seja por uma devolutiva do cliente, quanto por uma mudança criativa minha. Então, já aconteceu várias vezes de eu apresentar uma coisa, montar um render, um 3D, uma imagem, entregar para o cliente topar, e depois eu revisitar aquilo e falar assim, puta, não tô feliz. Preciso fazer uma alteração aqui, uma alteração ali, ou preciso, sei lá, minha visão mudou, enfim. Então, eu acho que isso acontece e isso é perfeitamente natural. Então, eu acho que eu tive muita sorte até hoje dos meus clientes terem muita confiança em mim, no meu trabalho, me darem uma liberdade criativa que para mim é sensacional e aceitarem esse ritmo de trabalho, essa troca, essa devolutiva, sabe? Sim, Alex, teve uma coisa muito interessante que você trouxe também, que foi a questão do minimalismo. Porque eu acho que hoje, né, o minimalismo virou uma tendência, seja na arquitetura, seja no marketing. E muitas vezes eu acho que as marcas, né, as casas das pessoas estão caindo numa armadilha de querer ser minimalista, porque é algo chique, é algo tendência. E no final das contas acaba perdendo essa autenticidade que você quer trazer, acaba perdendo o DNA. Sim. Como que isso funciona hoje para você na arquitetura?
quando chega, por exemplo, né, chega um cliente, ele tá te fazendo briefing, ai, eu quero um apartamento minimalista. Como que você defende que precisa de uma certa autenticidade? Como você encontra esse balanço? Me conta. Eu acho que até agora isso não aconteceu, mas já aconteceu de me pedirem coisas muito diferentes e eu falar, ó, tá, eu pego como um desafio, porque eu acho que eu também tô aqui aprendendo, eu sou muito novo no mercado, então eu tento adaptar e eu tento introduzir e apresentar algumas coisas durante o processo. Mas eu acho que eu acho que esse movimento saindo do minimalismo, indo um pouco, não diria nem um maximalismo, mas eu diria uma coisa mais com alma. Isso é um movimento que a gente vê em praticamente tudo hoje em dia. Então, desde viagens, desde roupa. A roupa por acaso está no inverso. Mas também já volta também a ter nuances aí de um maximalismo, do Italian Wife, que agora tem esse movimento na moda, que tem mais estampa, que traz mais coisa. Eu acho que em várias indústrias aí a gente vê esse movimento. Eu acho também, por exemplo, nas redes sociais, para influencers e tal, eu não sou um grande conhecedor do campo, mas eu acho que existe uma questão aí de... Antigamente era tudo muito montado, muito feito, muito pro outro. E eu acho que hoje as pessoas estão mais interessadas em ver o que é real, entendeu? O que tá ali por trás, que é gente como a gente. Então eu acho que a mesma coisa se traduz numa casa, num projeto, né? Que seja residencial, seja de hospitalidade e tal. Então eu acho que não é muito de partir para o maximalismo, mas mais de ter um pouco mais de alma, de trazer mais da vida real, sabe? De tipo, tudo bem, eu sou zero contra projetos que são focados em virarem referências fotográficas ou para ser uma capa de uma revista, porque é daí que vem as nossas referências também. Não só, eu acho que eu geralmente pego referência em absolutamente tudo. E a gente tava chegando aqui hoje pra gravar e a Pri viu eu fotografando coisas na rua. Tipo, às vezes não é nada muito sofisticado, mas às vezes um detalhe, alguma coisa que me chama atenção e que eu posso reproduzir isso em algum momento, sabe? Então isso é um processo criativo. Viver é um processo criativo. Então eu acho que tem muito isso. Mas também assim, tipo, tudo bem, eu quero ter uma casa pra fotografar e pra, sei lá, eu quero uma coisa bonita pro inglês ver, entendeu? Eu acho que tá tudo certo também, eu acho que cada um tem... Acho que a gente é livre pra ter o que quiser, sabe? Mas você já pegou algum caso de algum cliente, por exemplo, que você percebe que a essência e a personalidade dele é uma coisa e o que ele tá buscando quando ele te contrata é talvez o que ele vê nas revistas, o que ele vê de referência, mas não necessariamente o que você entende que é aquilo mesmo? Sim. E aí é o meu maior desafio, porque eu acho que o meu maior desafio é entender, é pegar ali o subliminar da pessoa, é pegar o subconsciente e trabalhar e mostrar pra ela, apresentar pra ela uma coisa que eu percebi nela, que ela gosta, mas que ela não sabe. Então é um trabalho muito de psicologia, sabe? Porque seria mais fácil, talvez, eu, tipo, impor uma linguagem estética minha. Mas eu acho que é tão gostoso e é tão interessante desenvolver, através do meu repertório de viagens, de vida, de vivência, desenvolver e traduzir um sonho ou um subconsciente num projeto real, que eu adoro investir meu tempo nisso, sabe? Então para mim, assim, eu acho que você tenta, obviamente, tem que ser de uma maneira muito sutil para você apresentar aquilo. É como se eu sugerisse alguma coisa pra pessoa de uma forma que ela achasse que a ideia veio dela. E, na verdade, a ideia veio dela, né? Então, eu acho que tem essa questão de pegar o limão e fazer uma limonada, sabe? Sim. Então, eu acho que a mágica do design de construir, não é construir sonhos, mas de realizar sonhos, assim, sabe? De transformar sonhos em coisas tangíveis, em projetos tangíveis. Tá nisso, entendeu? Não, e eu tô até fazendo esse paralelo porque é curioso. Na Ink Strategy, quando a gente tá cuidando de uma estratégia de um cliente, a gente fala que a gente vai externalizar o essencial. E muitas vezes, o cliente, ele tem uma visão que ele passa pra gente. E aí, quando a gente começa a destrinchar, fazer o processo de briefing, aprofundar... a gente entende que, na verdade, o que ele tá falando pra gente não é necessariamente o essencial mesmo dele e aonde a gente vai encontrar o grande diferencial para um posicionamento forte. A gente faz isso no marketing. E curioso, no design não é muito diferente, porque é isso, você também tem que destrinchar um pouco para entender a essência do cliente. Porque muitas vezes o que ele vai te pedir
não é necessariamente o que ele vai esperar a hora que ele chegar na casa dele e estiver pronto. E às vezes nem o que ele precisa quando ele Sim. chegar lá, né? É um trabalho muito profundo, né? É. Que eu acho que é o que o Alex falou. É sobre curadoria, é sobre psicologia, você entender, né, assim, camadas, né, da pessoa e como que você consegue trazer o seu olhar e as suas referências para isso, né? É muito mágico, eu acho, esse processo de criação. Mesmo porque eu acho que na vida, isso vale pra tudo. Eu posso achar vários estilos diferentes bonitos. Isso não significa que eu preciso morar dentro deles. Sim. Então eu posso gostar do minimalismo, eu fui agora pro Japão no começo do ano e é uma arquitetura extremamente minimalista e aquilo é mágico, é feito de uma maneira assim espetacular. Mas não é o meu estilo. Mas é lindo, maravilhoso, é uma coisa que eu respeito muito e admiro muito, mas não significa que eu preciso morar num ambiente daquele, entendeu? Então acho que tudo tem valor histórico, tudo tem um valor cultural, uma referência, e é isso, me serve como uma referência. Ou em algum dia, em algum momento, pode ser que eu utilize aquilo em algum projeto. Mas eu acho que é isso, às vezes o cliente ele olha uma coisa, ele acha aquilo bonito, como ele vai achar milhões de coisas bonitas, mas não necessariamente ele vai se dar bem vivendo naquele ambiente, entendeu? Com uma linguagem estética daquela. Então, acho que é bem saber levar e saber entender e saber medir ali o que vai funcionar realmente para ele. E óbvio que eu tô super sujeito a errar. E tá tudo certo. E a gente tá aí pra transformar e se reinventar e vamos lá, né? Mas até uma curiosidade. Você mesmo falou, você tem muitas referências. Você explora a arte de várias formas. E aí eu fico imaginando, quando você vai, por exemplo, construir uma casa para você mesmo, em que momento você consegue se decidir e falar, eu vou seguir nessa linha? É engraçado, porque eu acho que eu já fiz alguns projetos para mim mesmo e eu gosto de brincar. Porque geralmente os meus projetos são muito diferentes entre si, justamente pela questão de serem de pessoas diferentes, né? Para pessoas diferentes. E os meus projetos, para mim, foram projetos que é onde eu tenho mais liberdade para brincar e para testar coisas diferentes. Então, o meu primeiro apartamento, meu primeiro projeto da vida, que eu nem trabalhava com isso e nem imaginava que eu viria trabalhar com isso, foi meu apartamento em Londres. E foi um apartamento que eu quis trazer muita coisa de aconchego e muita coisa de cor, de textura, de acolhimento mesmo, por se tratar de Londres, que é um lugar que tem um clima maravilhoso. E por ser um lugar frio, eu saí da casa dos meus pais para morar sozinho em Londres, então eu acho que eu precisava desse acolhimento, desse abraço. Então eu fiz um apartamento focado nisso. E amei o resultado, foi super legal. Aliás, fazer foi muito legal. É um projeto que eu me orgulho muito, ficou uma graça. E eu terminei o projeto, continuei trabalhando em marketing, nem sabia que eu viria a trabalhar com isso, foi muito legal. E depois o resto é história e vocês já conhecem. Então, eu comprei esse apartamento em Lisboa, no Chiado, e é um prédio que foi todo retrofitado, e do século XIX, com uma arquitetura pombalina, e tem vários aspectos originais dele. Obviamente foram restaurados, mas tem vários aspectos originais. Então, o meu apartamento, curiosamente, no prédio inteiro, foi o único que conseguiu preservar os azulejos originais, os afrescos originais. Então, tem muita característica, tem muita personalidade já. E quando eu entrei lá, foi um tempo aí que eu demorei, fiquei namorando um pouco, eu fiquei com muito medo, porque eu falei, cara, isso aqui é um belo de um desafio. Ainda não trabalhava com isso. Então, isso aqui é um belo de um desafio, montar um apartamento desse, porque se você vai morar, você ficar olhando para essas pinturas o dia inteiro e esses azulejos, pode ficar uma coisa pesada, e a gente não tá hoje em dia acostumado, não é como antigamente, né, que as pessoas tinham muito mais detalhes e muito mais riqueza dentro de casa, riqueza de detalhes, né? E aí comecei, contratei um arquiteto que fazia alguns projetos para minha família. E no meio do projeto veio a pandemia, veio essa curiosidade, esse desenvolvimento meu no mundo do design e da arquitetura. E aí eu falei, olha, cara, agradeço, você é brilhante, eu tenho muita admiração pelo seu trabalho, mas eu quero continuar daqui. E aí eu continuei, eu fiz toda a parte de decoração, da seleção de móveis e tal, de acabamentos e não sei o quê. E foi muito legal. Foi muito legal. Eu segui por uma linha aí mais monolítica, por uma coisa mais raw, mais crua. Então, trabalhando cores muito mais neutras para não ter uma interferência ali, por um respeito à carga ali cultural, a toda aquela representatividade da época.
E eu acho que ficou legal, ficou fluido, assim, sabe? Depois dei uma olhada lá no Instagram. Maravilhoso. Mas ficou um puta projeto legal. E eu acho que foi uma outra brincadeira. Eu acho também assim, óbvio, além de você ter esse desafio de entender o seu cliente, eu acho que também você tem que entender, depende também do tipo de projeto. Se você vai construir uma casa do zero, se vai fazer um projeto de decoração que num prédio neutro, tudo bem. Agora, se você vai fazer um projeto num prédio que tem história, ou sei lá, acho que ou o meio ambiente ali, o contexto, seja de natureza, seja de cidade, do bairro. Eu tava pensando nisso ontem, inclusive, porque eu acho que eu tava visitando alguns imóveis ali nos Jardins, e os Jardins, ele tem uma divisão ali, né, da 9 de julho. E por um lado você tem um ambiente, um environment muito mais familiar, e do outro você tem uma coisa muito mais jovem. Então eu acho que, e na hora de você fazer um projeto, você tem que levar isso em consideração, sabe? Então eu acho que tem vários fatores externos aí que você tem que levar em consideração. E voltando à pergunta, eu acho que para mim é gostoso trabalhar comigo mesmo, porque é a hora que eu tenho para testar e para aprimorar esse dom de me adaptar ao projeto, entendeu? Com certeza, não, porque é uma super dificuldade, né, esse seu projeto. Porque uma coisa eu amo esse mix do original com o moderno. Mas uma coisa é quando você está fazendo um estabelecimento comercial. Outra coisa é um apartamento que você vai morar. Sim. Você tem mais algum exemplo, assim, de algum outro projeto que foi desafiador para você? Eu acho que, assim, todo projeto ele tem um pouco de desafio. Então, por exemplo, recentemente eu peguei para um grande amigo e cliente, eu peguei um imóvel que ele adquiriu no Rio de Janeiro, na Vieira Solto, de frente pro mar. E ali, eu acho que, além de conhecer muito bem o cliente, então foi mais tranquilo para entender, assim, e conhecer o que ele realmente quer. Mas eu acho que tem o desafio ali de não cair na mesmice e de não ficar uma coisa mais generalizada de um apartamento na frente do mar com tons de azul, enfim. Eu acho que tudo bem, nada de errado com isso. Eu acho que tudo que é muito bem feito e feito com paixão tem um resultado maravilhoso. E às vezes o que atende a mim não atende os outros, e o que atende os outros não atende a mim, e tá tudo certo. Mas eu quis ousar, eu quis fazer uma coisa diferente e que agradasse o meu cliente. Então, eu acho que teve ali esse desafio. Então, a gente trabalhou ali com piso em granito, a gente fez praticamente toda a área comum ali, toda a área social a gente fez em espelho para refletir o mar e tal. Então, obviamente, eu quis trabalhar uma integração com a natureza, com o mar, com a vista, mas até aí nada de novo. Acho que todo mundo que faz esse tipo de projeto no Rio trabalha com esse fator. Mas, ao mesmo tempo, eu também quis trazer cores diferentes do que se era esperado. Então, eu trouxe aí o terracota, eu trouxe mais tons de areia, então eu trouxe mais pro vermelho, pro laranja, pro verde. Então, foi uma brincadeira aí de cores, foi um jogo de cores que a gente experimentou e que achei que ficou super legal, entendeu? Então, teve uma integração de natureza, mas eu deixei pro azul brilhar na vista. Então, céu e mar tá ali na frente, ele não precisa também estar dentro do apartamento. Com certeza. Não nesse projeto específico. Esse é mais um projeto que eu acho que vale a pena entrar no Instagram pra ver, porque também Sim. tá muito lindo. Eu Por vi umas enquanto a gente fotos. ainda tem só umas fotinhos que a gente tirou mesmo, mas o projeto vai ser fotografado em janeiro e aí a gente vai ter mais conteúdo, mas vale a pena Maravilha. checar, porque eu acho que também você acompanhar ali no Instagram é um processo criativo, então você acaba vendo primeiro o render, que a gente costuma postar aí quando é aprovado pelo cliente. E aí, depois do render, a gente tem as fotos ali do behind the art, que é o que a gente faz dos bastidores, de montagem, de obra, essas coisas. E depois a gente parte para as fotos do projeto finalizado. E por último tem as fotos profissionais que retratam bem ali como ficou, de uma maneira mais bonitinha, mais arrumadinha. Olha a diferença de uma pessoa que tem a veia marqueteira, né? Porque é engraçado, não sei nem se você percebe, mas desde o início você já tem esse mindset de mostrar. Não sei nem se é de vender mesmo, mas é de expor o que você tá fazendo. Sim. Então é muito bacana, porque você já tá Não, é em tudo você. muito bem pensado. É bem pensado? Tem estratégia por trás? Não, mas eu acho que assim, eu acho que convidar vocês e deixar vocês curiosos, né? Eu acho que, como o assunto é esse, eu acho que você deixar as pessoas curiosas para ver o projeto, fazer um convite já a visitar a página do Instagram, eu acho que isso já é uma forma de vender, né? É uma forma de convidar as pessoas a conhecerem mais o meu trabalho. Sim. Então a gente tem que exercitar isso, né?
Com certeza. É. Alex, uma coisa que eu acho muito interessante, assim, com pessoas criativas, você fala muito sobre as suas viagens e sobre você, né, pegar pequenas referências no dia a dia, do tipo, a gente tava na rua e nem era uma rua tão especial assim, mas tava lá tirando fotos. Eu queria entender como é que é esse seu processo de curadoria na prática? Nem sei te responder isso. Eu acho que a dica é, tipo, mantenha seus olhos abertos. Eu acho que tudo... E é engraçado, porque quando você começa a conviver e a viver essa indústria, essa profissão, essa arte, o seu olhar começa a ser treinado. Então, muitas vezes, por muitos anos, eu entrava num lugar e eu não reparava em milhões de coisas que hoje eu reparo. Então, sei lá, forro, pé direito, sei lá, cortineiro, todas essas coisas eu acho que tem... Você vai sendo treinado a analisar essas coisas. E, obviamente, os desafios, os problemas, os BOs que aparecem aí nos projetos, nas obras, eles te trazem um olhar para reparar mais numa coisa que poderia ser uma solução a um problema que, no momento, você talvez não conseguiu solucionar na época. Então, eu acho que hoje, para mim, não é uma coisa que eu procuro, é uma coisa que é como se fosse eu tivesse um magnetismo ali, de me puxar para olhar para aquilo e reparar talvez numa coisa que pode me servir para o futuro. Mas não necessariamente, tipo, por exemplo, eu preciso de um lustre, e aí eu saio olhando para cima procurando lustre. Não é assim. Eu acho que o que acontece é que, talvez entendendo as linhas, as curvas do projeto, eu vou ver um vaso, uma árvore, uma planta, sei lá, um carro, you name it, sabe? Tipo, e isso pode me dar uma referência que pode me levar a desenhar alguma coisa ou colaborar com algum designer que seja especializado numa luminária ou que seja num tapete, alguma coisa, para desenvolver uma coisa que me tocou de uma forma que eu falei, puta, isso poderia fazer parte de uma peça, ou de uma alvenaria, de uma parede, enfim. Então eu acho que tem isso. Eu acho que quando a gente faz esse shift mental para focar em alguma coisa, tudo vira aquilo, né? Eu sinto isso muito, assim, com o marketing. Tudo que eu olho, de uma certa forma eu tô analisando, eu tô vendo do ponto de vista do marketing, e eu imagino que para arquitetura seja a mesma coisa, né? Do nada você vai ver alguma coisa que tem tudo a ver com aquele projeto, Sim. porque a sua cabeça tá ali, né? Você tá imerso naquilo. E é engraçado, é tipo uma analogia que eu faço. É quando você vai no oftalmo, no oculista. E ele vai fazendo. Você vai fazendo teste, não sei como chama isso, mas você vai fazendo teste ali de visão e ele vai colocando as lentes. E você começa a ver as coisas de uma forma diferente. Então eu acho que você ser inserido, você ser iniciado e você conviver e viver dentro daquele universo, ele te traz. É o que você falou, você está imerso e você está vendo as coisas através daquela lente. Sim. Então eu acho que isso que é bacana. E é um treinamento do olhar. Eu acho que isso para tudo na vida. Tudo na vida. Então, eu acho que isso para mim vem de uma forma muito, muito gostosa. Você comentou aqui em algum momento sobre a moda. E moda e design e arquitetura andam muito, muito juntos, né? Quando você faz um briefing com um cliente presencial, esse ponto de contato de como a pessoa se veste, o que ela usa, também serve para você como uma referência para o projeto? Serve. Eu acho que tudo. Eu acho que a forma como a pessoa gesticula, você consegue entender ali pela forma que ela se comporta, que ela gesticula, se é uma pessoa organizada, se é uma pessoa mais relaxada. Então eu acho que você consegue ir pescando ali numa conversa detalhes assim de como a pessoa é na vida e como ela vive. Entendeu? Não necessariamente isso é bom, isso é ruim, é apenas o jeitinho dela. Então eu acho que você pescar isso, né, identificar essas características é super importante. Agora, seja moda, seja a forma como a pessoa se alimenta, eu acho que, e não assim, não Globo Repórter, mas tipo, eu acho que tem aí uma questão de, não sei, se a pessoa está mais preocupada, uma alimentação mais saudável, uma pessoa que é mais hedonista, sabe? Que preza mais essa questão do prazer e come o que tem vontade. Eu acho que isso diz muito sobre a personalidade da pessoa. Então, a forma, o ritmo que a pessoa leva o dia, se é uma pessoa super acelerada ou se é uma pessoa mais tranquila. Isso tudo você vai entendendo muito da funcionalidade do projeto, o que você precisa atender ali, sabe? Então, desculpa. Então, eu acho que tem ali a questão da funcionalidade, de novo, que a gente está batendo muito nessa tecla, mas é porque é realmente um dos pilares aí do projeto.
E também eu acho que, sim, na personalidade, nas roupas, no jeito de falar, na relação com as outras pessoas. Eu acho que tudo isso, no carro que a pessoa tem, nos restaurantes que ela gosta de ir, nas viagens que ela faz, você vai... E por isso que a conversa é tão importante, assim, no começo, sabe? E a conversa sem um teor de entrevista. É uma conversa tipo, vamos tomar um café e vamos entender, eu quero te conhecer melhor, eu quero te entender melhor, para eu poder fazer a coisa mais sob medida que eu puder para você, sabe? E a arte também, eu acho que se a pessoa for colecionadora de arte e tiver, ou tiver algumas coisas que ela gosta, ou tiver um apreço ali pela arte, eu acho que é mais fácil ainda porque eu consigo ter mais um ponto de referência aí de uma linguagem estética que ela goste, ou às vezes ela nem gosta, mas é uma coisa que instiga ela, uma coisa que mexe com ela emocionalmente. Então, porque não necessariamente o que eu faça precisa ser uma coisa que ela ache lindo, maravilhoso, mas ela pode também se sentir mexida com aquilo, entendeu? certeza, Então, sim. se eu conseguir provocar esse tipo de sensação, para mim, meu trabalho tá feito. Maravilhoso. Uma pergunta sobre o Alex empreendedor. Qual o maior desafio de começar o seu próprio negócio? Então, eu acho que o meu florescer profissional, ele veio muito tarde nessa área. Eu acho que tudo que eu fiz foi um degrauzinho para eu chegar onde eu tô hoje. Eu sou muito novo no mercado, como eu falei para vocês. Eu tenho pouco tempo de experiência, mas tenho muito tempo de vida. Então, eu tenho muito tempo de repertório. Eu acho, assim, não existe problema nenhum mudar de área. Eu acho que mudar de área é fantástico. Aliás, a gente tem uma média aí de... progredindo aí para os 100 anos de vida, e eu acho que a delícia de ter essa liberdade é você poder experimentar diversas áreas, você brincar de fazer coisas diferentes. Eu acho que essa nossa volatilidade, essa nossa flexibilidade, eu acho que mais flexibilidade é um dos maiores presentes que o universo deu. Então eu acho que é uma delícia você conseguir aprender a transitar em diversas coisas e sugar um pouquinho ali, extrair um pouquinho de cada coisa, cada pessoa que você convive. E eu acho que o meu maior desafio foi isso, unir essa experiência de vida com pouca experiência de trabalho, trazer isso para dentro disso, para dentro do meu dia a dia, da empresa e tal. Eu nunca tinha tido uma empresa minha, então foi uma coisa que apanhei muito no começo. E sigo apanhando, porque eu acho que não adianta... No começo, como era uma equipe muito reduzida, e aqui estou abrindo assim, o beabá da minha empresa, não tinha um custo fixo muito grande, muito alto. Então, eu tive sorte de ter projetos muito bons no começo do escritório. Então, o escritório meio que se pagava. Eu nunca tive que pôr dinheiro, nunca tive que ter uma estrutura assim muito grande, nunca tive grandes desafios operacionais. Porque também a grande parte da obra e da execução de um projeto, ela é terceirizada, então tá tudo ok. E aí, graças a Deus, isso foi sendo massificado. Hoje eu fui ganhando volume aí na quantidade de projetos e tal. E o que aconteceu é que eu comecei a apanhar, comecei a cometer muito erro. Então, acho que... e aí eu fui aprendendo. E isso 3 anos down the road, assim. Então, não foi uma coisa que aconteceu ali no começo. O começo foi bem tranquilo, por sinal. Foi bem frutífero, eu tive muita sorte. E hoje eu vejo que eu preciso estruturar mesmo, porque conforme os projetos vão ganhando volume, eu não dou conta de estar em cima ali de todos os aspectos, de todas as áreas que são necessárias para o funcionamento de uma empresa. Então, jurídico, financeiro, contabilidade e tal, redes sociais, enfim, acho que é um universo, cara, porque é um negócio, é uma empresa. E por mais que eu tenha me aventurado em todas essas áreas, e não digo que eu sou bom em todas essas áreas, mas eu acho que uma coisa que isso me deu como base foi de participar e entender pelo menos o mínimo de como cada coisa funciona para eu poder delegar hoje. E eu acho que sim, gente, é uma frase que meu avô diz, que é o olhar do dono que engorda o gado, e isso é muito real. Para você chegar num nível que você tá lá e você fala, tipo, hoje minha empresa já tá redondinha, seja em que área for, minha agência, minha empresa, meu escritório, qualquer coisa.
pra você chegar nesse nível, é muito chão, gente. É muito chão. Não vale se iludir e falar, eu vou abrir uma empresa daqui a um ano, eu já tô viajando, curtindo minha vida. Eu viajo, eu curto, mas eu sigo trabalhando quando eu viajo. Então eu acho que isso pra mim é uma coisa que eu aprendi muito. Teve momentos mais dispersos, aí eu também tenho outras frentes aí de trabalho. Mas quando eu voltei, falei, não, eu preciso estabelecer 2, 3 reuniões de equipe por semana, eu preciso estar em cima de todas as áreas, seja financeiro, jurídico e tal, eu preciso participar. Obviamente, tem detalhes que acabam não chegando até mim, mas eu tento supervisionar tudo, ou pelo menos estar ciente de tudo que está acontecendo no escritório, e isso dá um equilíbrio, sabe? Tanto para o escritório, dá uma segurança para a equipe. Eu acho que as pessoas, a equipe precisa de um direcionamento, ela precisa de uma supervisão, entendeu? Então isso pra mim eu tô num momento de muito aprendizado. Esse final de ano de 2025 foi mais intenso, tive alguns problemas com projetos e vou continuar tendo para sempre. Então é isso, são problemas e vitórias, mas estamos aí, sabe? Acho que é uma questão de evolução também, né? E você aprender com essas experiências, evoluir, e para sua equipe, eles ter você como aquele exemplo, né, como fundador, como a pessoa que tá olhando para tudo, é muito importante. Sim. Também. E é muito importante realmente você ter esse conhecimento. Eu acho que assim, começar fazendo tudo é a melhor forma de começar. Porque eu acho que a gente tem que começar enxuto, a gente tem que começar com os pés no chão. Mas uma vez que você possa contratar alguém que é expert naquilo, contrata alguém que é expert naquilo, né? Mas é muito bom que você saiba o que a pessoa tá fazendo, até para você poder cobrar, para você poder ter um olhar e, né, entender se aquele trabalho tá bom ou não. Não, eu queria adicionar uma coisa. Eu acho que outra coisa que eu aprendi muito bem... aprendi muito bem, não. Eu acho que eu aprendi que foi muito valioso para mim, ultimamente, é entender que, por mais experiência que a pessoa tenha, e isso também vale para milhões de tipos de funcionários, a pessoa não chega pronta. Você tem o seu modus operandi. Você tem a maneira que você gosta que as coisas sejam feitas, ou a sua maneira criativa de trabalhar, seu processo criativo e tal. E a pessoa, ela tá chegando num universo novo. É a mesma coisa, eu vou mudar para Paris para estudar alguma coisa ou para trabalhar. Você vai ter que se adaptar à cultura local. E eu acho que um dos grandes desafios do líder, né, do idealizador do projeto, ou da ideia da empresa, enfim, isso, ele ter a paciência, ele ter o discernimento e o entendimento que a pessoa não vai chegar pronta, ela pode ter muita experiência, e ele saber explicar, e ele saber orientar, e ele saber colocar a pessoa num modus operandi também ali que funcione para ele dentro do que ele espera, porque eu acho que existe muita frustração nisso. Você contrata uma pessoa e aí você espera que ela... bom, ele tem essas referências, ele tem esse CV, e ele vai chegar aqui e já fazer... Não, ele tem que se adaptar porque a sua empresa tem a cultura da sua empresa. Exatamente. Entendeu? E a gente, um pouco como consultoria de marketing, também estamos no começo, também estamos aprendendo, né? A gente está em momentos, acho que parecidos, você até um pouco mais na frente. A gente tem observado muito, quando a gente vai olhar em profundidade para os nossos clientes, que a gente também está conseguindo ajudar eles a encontrar um caminho onde as pessoas estão colocando energia nas tarefas certas. Então, assim, tem muito artista, dono de empresa, empreendedor que está fazendo tarefa operacional, por às vezes nem conseguir identificar que precisaria de um profissional ali fazendo aquilo e deixando de olhar para o core, para onde o negócio realmente precisa de mais energia. Então, assim, tá sendo curioso, a gente tá conseguindo colocar isso para dentro dos nossos projetos como uma fortaleza mesmo. Você olhar para dentro e falar, eu não vou fazer esse operacional, eu preciso de alguém e eu vou focar no que realmente é o importante para minha empresa. Com certeza. E é uma coisa que eu passei por isso esse ano. Eu acho que tanto você entender no que a pessoa é boa, porque também não adianta, por mais que a pessoa saiba fazer outras coisas, com o tempo você vai conseguindo identificar ali, tipo, ele gosta demais pra essa área e tal. Deixa a pessoa fazendo o que ela sabe fazer bem, o que ela gosta de fazer, o que ela sente prazer e que motiva ela. E a segunda coisa é você delimitar uma lista ali de prioridades, porque às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas. Se é um escritório ainda mais pequeno que tem muita coisa para fazer, você precisa dar um direcionamento ali de prioridades. Eu tenho uma pessoa na minha equipe, que é o Pedro, que eu adoro de paixão e é super, salvador do escritório. Ele entrou, nem sei há quanto tempo ele está com a gente, mas acho que um ano e pouco. E ele é artista.
Ele estava morando em Portugal, ele é brasileiro, e ele foi para lá. E ele estava procurando alguma coisa para ele fazer, para um trabalho, e eu chamei ele para trabalhar no escritório, para testar, para a gente fazer uma experiência também. A empresa estava bem no começo. E ele, sendo artista, ele falou: não, eu vou lá, eu posso te ajudar com office management, né? Então, para quem não sabe, ele cuida basicamente hoje de todos os assuntos que não estão relacionados à arquitetura. Então, ele faz alimentação de sistema, gerenciamento de sistema, ele faz criação de conteúdo, ele supervisiona os shootings, ele supervisiona as entrevistas. Até era para ele estar aqui, mas ele está fisicamente em Portugal. Então, ele faz toda essa parte até um pouquinho de RH, até um pouquinho de contrato. Então, que seria uma gestão de escritório, e ele faz isso. Só que ele é artista, então assim, se eu der qualquer coisinha pra ele mais criativa, ele vai largar tudo que ele tá fazendo de chato, né? Tipo, todas essas coisas, e passa. Eu falo: não, meu filho, vamos lá, a gente tem que continuar no chato. Sim. Entendeu? Então é isso. E conforme eu for tendo oportunidade e a gente conseguir ter uma equipe maior e delegar mais para outras pessoas, com certeza eu vou focar no que ele sabe fazer de bom e o que ele gosta de fazer, sabe? No que ele brilha, na paixão, Exato, né? No final das exato. contas. Eu acho que a gente também tem que ver as pessoas como diamantes lapidados e continuar essa lapidação aí e participar do crescimento da pessoa. Com certeza. Pri, você tem mais alguma? Eu posso ir pros nossos inks aqui? Eu poderia ficar horas ouvindo, eu admiro muito, eu adoro as histórias, mas vamos para as inks. Ó, vou te explicar o que são as inks, tá? São as Vamos nossas lá. quickies. Eu vou te falar uma coisa e você vai me falar um. Se for dois, tudo bem, tá? Tá. Mas é um bate-bola O rápido. primeiro que vem na cabeça. Primeiro que vem na cabeça, bora Boa. lá. Uma marca. De Uma marca? Alguma veio na cabeça? Loewe. Um lugar que inspira. Botão. Um hobby. Observar as pessoas. Uma pessoa referência. Ui. Meu avô. Um produto indispensável. Uma caneta. Uma peça de roupa. Uma camisa. Um livro. Ui. Nossa, é complicado, gente, quando você não fez, quando você não preparou pra isso. Um livro. Eu li recentemente, agora eu vou estender a pergunta, mas é só para dar um pouquinho de contexto. A resposta é só para dar um pouco de contexto. Eu li recentemente o The Midnight Library, que eu não sei, eu imagino que chame a Biblioteca da Meia-Noite. Exatamente. E eu achei extremamente interessante. Então, quem tiver oportunidade, leia. Eu não li ainda, tá na lista. Vou Bom. atrás. Um filme ou série? Filme Into the Wild, Na Natureza Selvagem, que é um filme que fala sobre isolamento social e depois o entendimento de como a gente precisa das outras pessoas e do social. Do social, eu digo relações interpessoais, né? Para conseguir significar a felicidade. Então, acho que é poderoso o conceito aí no filme. Maravilhoso. Alex, obrigada. Eu realmente amo ouvir você contar suas histórias. Eu realmente admiro muito você como pessoa, seu trabalho, a sua evolução. Acompanhei o começo de tudo até aqui. Eu tenho certeza que tem um futuro pela frente brilhante para você e para sua empresa. Obrigado. Para nós, marqueteiras, também é muito bacana ouvir a história de um artista que tem esse background de publicidade e que faz toda a diferença ter isso no dia a dia de um negócio. Você aplica isso desde o começo nos seus projetos, quando você capta as imagens do processo. Do storytelling, enfim, do storytelling, né? da Ouvir forma o consumidor. o seu processo de briefing com os seus clientes. Então, assim, realmente eu enxergo muito publicidade no seu trabalho como designer. É muito bacana ver como isso junto funciona tão bem. Mais um motivo também de eu acreditar que você vai voar ainda muito mais alto. Amém, amém. Vamos, todos nós. É isso. E, pessoal, realmente, vejam o Instagram da RW. Tem muita coisa bacana do que eles fazem e acho que todo mundo vai gostar bastante. Foi um papo maravilhoso. Muito obrigada, Foi meu amigo. maravilhoso. Eu acho que, além de tudo, são pessoas que fazem parte do meu círculo fechadíssimo de amizade. São pessoas que eu admiro muito. E é uma delícia, é um prazer, é uma honra ver vocês nascendo
como Ink Strategy e alçando voo. Eu acho isso maravilhoso, fazendo o que vocês são mais apaixonadas por fazer. Então, assim, eu só tenho parabéns para dar para vocês e, assim, eu tô na primeira fila assistindo de camarote e torcendo muito por vocês mesmo. Obrigada, Parabéns maravilhoso. pra Que nós. honra ter você aqui. Obrigado, gente. Obrigada. I'm looking at the world through rose-colored glasses, and not just to stand aside and watch.